Você, pessoa da bandeira branca, azul e rosa, pergunta: será que a atração muda durante a transi? Assiste esse vídeo até o final porque eu vou responder essa pergunta. Quem sou eu? Eu sou Fernanda Teixeira, eu sou psicóloga especializada no atendimento da comunidade da bandeira branca, azul e rosa, como carinhosamente eu chamo. E se você faz parte dessa linda comunidade, se você está questionando se você faz parte ou não, se você é um profissional da área da saúde, porque já, cantou tempo para a gente correr atrás do tempo perdido, para a gente estudar sobre esse tema, por favor, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, porque toda segunda-feira, 9h30 da manhã, estou lançando vídeo. E se você é uma pessoa, se você é um ser humano que está querendo expandir o seu imaginário sobre o tema também, por favor, se inscreva, ative o sininho e espalhem, porque esse conteúdo é muito importante e precisa chegar na mão do maior número de pessoas possíveis, ok? Bom, se você quiser saber como trabalhar comigo, aqui na descrição tem o meu site e rede vizinha. Se você não me segue, tá bobeando. Então vamos lá, gente. Essa perguntinha é muito interessante. Essa pergunta veio inspirada por alguns pacientes e por algumas observações. Eu quero trazer um ponto muito importante, que eu não estou trazendo nenhum dado estatístico vindo levantado de algum estudo. Eu estou trazendo através da minha experiência, atendendo muitas pessoas da bandeira branca, azul e rosa, pessoas adultas, tá? E eu quero trazer alguns pontos para vocês mediante as minhas observações, ok? Não levem isso como uma verdade suprema, mas eu quero trazer alguns pontos que eu observei e que pode fazer parte da tua história, ou pelo menos te convidar a expandir um pouco a tua consciência, ok? Sobre esse tema muito interessante. Então vamos lá. Será que muda? Será que a atração, ela muda? E aí, assim, eu quero trazer algumas possibilidades para vocês. Então, seguinte, eu atendo muitas pessoas que ficaram no armário durante muito tempo. Então, você entenda que eu fiquei nesse armário durante muito tempo. Eu nasci, eu fui atribuído, a algo que eu realmente não me identifico. Só que eu fui, criade ali, eu fui todo, desenvolvido para ser orientado, socialmente sobre aquela maneira, daquilo que é esperado socialmente para aquele gênero. Ok. E aí eu vou performando, só que quem eu realmente sou tá dentro de um armário. Muitas vezes eu nem sei, muitas vezes tá tão dentro de um armário, tá tão reprimido, muitas vezes por anos, que muitas áreas da minha vida também está reprimida, E aí, de repente, eu consigo sair desse armário. E quando eu consigo sair desse armário, eu, depois de algum tempo, entro em contato, com quem eu verdadeiramente sou. Construo essa autenticidade, depois de muito trabalho, depois de enfrentar muitos desafios, porque uma transi guarda desafios, sim, tem muitas mudanças, e aí, eu começo a explorar, várias coisas, eu começo a olhar para minha vida e eu começo a perceber que essa área, a área da sexo, era uma área que eu não olhava, porque na verdade eu não estava bem comigo, eu não me sentia verdadeiro, eu sentia que não era eu no meu corpo. Isso é algo que eu ouço muito. Ou eu senti, não é com todo mundo, tá, gente? Sempre o que eu falo não é uma verdade suprema e não é com todo mundo. Eu estou trazendo assim alguns flashes, tá? De algumas pessoas do que elas falam. Então eu sentia que não estava no meu corpo, eu sentia que às vezes eu estava, às vezes não. E muito do que eu sentia dessas pessoas que estavam no armário, eu sempre olho para cá, porque aqui tem um armário, é que
tudo em mim estava num armário. E a parte da sexo, lalalala, eu até performava, mas era uma grande performance. Muitas vezes eu até caso, muitas vezes eu até tenho filhos, mas quando eu começo, né, a construir essa autenticidade, quando eu começo a construir esse verdadeiro eu, eu começo a olhar para essa área da minha vida, a área da sexo, e eu começo a perceber e começo a olhar que talvez até a minha orientação, a minha atração por pessoas, talvez não seja exatamente pela pessoa que eu me casei, por exemplo, né? Mas aí você vai dizer assim, nossa, Fê, mas de novo isso acontece com todo mundo? Não, mas isso pode acontecer. Por quê? Porque quando eu estava dentro daquele armário, essa área da minha vida também estava. E quando eu começo a expandir, quando eu começo a ser mais verdadeiro comigo, quando eu começo a me sentir mais autêntico comigo, com o meu corpo, quando eu começo a me sentir melhor com o meu corpo, por quê? Se inscreva no canal, ative o sininho, 9h30 da manhã, toda segunda-feira lançando um vídeo novo. Existem muitas pessoas, se você segue aqui o canal, você sabe que eu não tenho um discurso que carrego, né, sobre muito patologizante, mas existem pessoas da bandeira branca, azul e rosa que têm questões muito sérias, angústias, dores muito sérias em relação a partes do seu corpo ou em relação a todo um contexto em relação a esse corpo, porque dói demais, né, ser reconhecido por algo que não é, né? Então, você imagina como que é, né? Provavelmente, né, se você está vendo esse vídeo, talvez você se identifique com isso, né? Mas às vezes é um profissional da área da saúde, é um companheiro que está vindo aqui, está vendo aqui, né? Você imagina você estar nesse corpo e você se relacionar com alguém, né? Amorosamente falando ou afetivamente falando, e você, né, não se reconhecer, imagina a dor que isso pode ser, né? Ou imagina o desligamento, a alienação que você tem que fazer para você performar. E depois que você tá mais verdadeiro com você, você pode até olhar essa área da sua vida, né? Por quem você se atrai, e você pode até perceber, nossa, talvez isso também isso possa ser fluido. Ou talvez, né, algumas pessoas trazem, né, de uma pansexual que vai além, que é uma orientação que vai além, né, do que a gente entende, né, do gênero, ou talvez, né, a pessoa, né, justamente por ter encontrado, né, por estar construindo, né, essa versão mais autêntica de si, começa a perceber que, na verdade, o que nós sabemos em relação ao gênero é algo muito limitado, é algo absolutamente limitado, e nessa área, a área da atração, a área de onde o desejo, né, vai, se orienta, ele pode ser muito aberto. A gente tem, né, uma cultura que é uma cultura muito que vem de pornô, e isso é algo que também traz para nós um imaginário muito limitado. E quando a gente vai construindo, né, um imaginário de diferentes corpos, quando a gente vai vendo que a gente é muito limitado, né, a gente vive num mundo muito limitado, e a gente vai, né, às vezes essas pessoas que ficaram no armário tanto tempo, que não conhecem pessoas da bandeira branca, azul e rosa, e que depois que começam a sua transe, e começam a perceber que existem outras pessoas da bandeira branca, azul e rosa, e que começam a se relacionar e começam a falar assim, nossa, gente, olha isso aqui é um arco-íris, e olha como eu estava limitade, né? E aí, essa atração, esse desejo, ele pode ir além do gênero, ok? E que pode sim gerar essa fluidez. Pode ser que não haja, que não mude nada, né?
algumas pessoas viram e falam assim, Fê, será que a hormone tem algum efeito nisso? E eu não sou médica, né? Mas, aliás, estou para trazer um médico para conversar comigo. Trabalho com vários, né? É, mas eu quero trazer um ponto de vista psicológico disso, tá? Toda a parte, né, hormônio, interfere muito em nós. Agora, eu quero muito trazer uma parte que é assim, imagina que durante muito tempo você esteve orientado por uma parte hormonal que não tinha em absoluto a ver com o que você se identifica. Ou talvez tivesse por um tempo, mas depois você percebeu que não. Ou talvez você se deu conta que você nunca. Enfim, N situações. E aí você começa a tomar algo que realmente tem com você e começa a diminuir aquilo que não tem. Você imagina o impacto disso? E eu não tô fazendo aqui pílula mágica, tá? Não é pílula mágica, gente. Existem casos e casos. Casos, inclusive, de pessoas que quando começam ficam até mais down, ficam até com alguns efeitos que devem ser muito mais observados, né? Porque isso a parte hormonal, ela mexe bastante com a gente, então precisa tomar muito cuidado, né? Então toda vez que um paciente, né, vai começar, a gente sempre tem, né, essa conversa com o profissional que vai fazer isso, porque como que essa pessoa tá psiquicamente, porque interfere. E se essa pessoa estiver passando por um processo, por exemplo, mais deprê, tem que tomar um certo cuidado. Se a gente está falando de pessoas que vão tomar o E, né? Enfim, acho que isso é um caso para um outro vídeo, mas são casos que devem ser observados, entende? Mas o que eu quero trazer com o ponto desse ponto que eu tô falando é que uma vez que você tá mais alinhado com aquilo que verdadeiramente tem a ver com você, se isso tiver realmente a ver com você, isso pode interferir sim. E interferindo no seu bem-estar, interferindo você sendo reconhecido por quem você verdadeiramente é, você olhando para um corpo e cada vez mais construindo esse corpo e pertencendo a esse corpo, habitando esse corpo. Eu gosto muito dessa frase, eu falo muito com os meus pacientes. Habitando o corpo, muitas coisas podem acontecer, inclusive essa área ser mais explorada, né? Então eu acho que sim, isso pode acontecer. E eu quero trazer uma outra história aqui, né? Uma outra história. Na verdade, eu quero trazer duas histórias. Uma história de algo que provavelmente talvez você vá se identificar, que é o seguinte: nós, né? Eu digo nós porque eu fui identificada como uma mulher quando eu nasci, e calhou de eu me identificar com isso, né? Então eu sou uma pessoa cis. Ok. As pessoas que são identificadas com esse G são muito orientadas em relação a essa área de uma maneira muito reprimida, né? E algumas pessoas, inclusive, a ter muito medo sobre esse assunto. E é muito interessante que eu observo que algumas pessoas que, enfim, podem vivenciar o outro lado, né? Então vamos pensar, uma pessoa que nesse momento eu vou ser bem binária, tá? Uma pessoa que é agora, né? Então, tipo, eu, na verdade, o meu exemplo, mas na verdade eu me identifico como homem, tá? Bom, e aí agora eu tô vivenciando tudo isso e agora eu tô percebendo que, na verdade, eu posso, porque uma vida toda eu fui ensinado a ter medo, uma vida toda eu fui ensinado a reprimir, uma vida toda eu fui ensinado a que essa área era uma área muito difícil para mim, porque você imagina, né? Quando a gente tem, né, um ponto muito importante da nossa vida que é a
a gente já recebe um monte de inputs de medo, né? Medo, 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 medo. Agora, olha só o que pode acontecer com você, não sei o quê. Então, assim, a gente já fica com esse medo na nossa cabeça. E sem contar que esse momento é um momento muito difícil para muitas pessoas da bandeira branca, azul e rosa. Então, já fica todo uma questão de muitas questões sobre essa área. Bom, enfim, eu tô construindo, né, um outro momento, enfim, eu tô vivenciando, né, algo que realmente tem a ver comigo. Nossa, enfim, eu posso explorar essa área. Então, talvez até a minha atração, ou até, isso já aconteceu muito, até algo que durante algum momento da minha vida eu cheguei a achar que eu não tivesse atração alguma, agora começa a despontar. Isso acontece muito, já aconteceu muito na minha experiência. Então, assim, eu não tinha, eu achava que eu não tinha, né, atração alguma, né? Então, eu contei essa situação de toda a repressão que vivi. Tá. Nossa, então agora, né, eu do outro lado, eu vivenciando o lado masculino, que é um lado muito incentivado essa parte. Nossa, então agora eu posso explorar isso. Ou uma outra história, uma outra hipótese de alguém que durante muito tempo da sua vida achou que não tivesse atração nenhuma. Bom, eu tive que reprimir muito essa questão, né? Essa questão dessa identidade, reprimir e reprimir quase tudo sobre a minha vida. Eu coloquei basicamente tudo dentro de um armário. Mas aí agora eu tô, né, construindo esse eu, agora tá sendo difícil em vários sentidos, mas agora eu tô indo, eu tô indo. Bom, tô começando a sentir algo. Tô começando a sentir algo que pode ser uma atração, eu não sei. Não sei, agora parece que tem alguma coisa aqui, parece que essa área que até então eu não sentia nada, eu tô começando a sentir. Mas talvez não seja exatamente por quem eu achava que fosse, talvez alguns gêneros diferentes. Estranho, parece mais fluido, talvez. Algo possível. Se inscreva no canal, ative o sininho, 9h30 da manhã, segunda-feira. Uma outra possibilidade, né? E aí você deve estar pensando assim, nossa, então quer dizer que a Fernanda está dizendo que pode ficar mais fluido? Na verdade, o que eu acho de verdade, o que eu sinto e o que eu acho muito interessante da minha experiência é que eu, durante muito tempo, atendi pessoas do arco-íris, né? E eu fui vendo na minha experiência, né, que essa questão da atração, ela pode ser muito fluida quando a gente se solta, quando a gente consegue expandir muito o nosso imaginário, quando a gente consegue expandir, né, o que a gente foi muito doutrinado, e quando a gente consegue expandir, né? É claro que quando a gente está falando, né, dessa fluidez, ela acontece mais, ela é mais possível de ser perceptível nas identidades femininas. Isso, obviamente, por tudo que a gente vive, por todo esse machismo, por todo esse patriarcal defensivo que a gente vive. Mas seres humanos podem, né, e são fluidos, né? Então, o que eu vi, né, o que eu observava muito era que quando as pessoas elas se permitiam, quando elas estavam com outros corpos, elas percebiam que até essa área passava a ser fluida, podia ser fluida, né? Então, a pergunta do início do vídeo fica a resposta, né? Pode mudar? Né? Essa atração pode mudar durante a transi? Sim, pode. Por quê? Porque você pode ficar mais aberto, você pode ficar mais em contato, mais uma construção, né, com o seu verdadeiro eu. Você pode entrar em contato com corpos que você não entrava antes, você pode expandir seu imaginário, você pode repensar coisas que você não tinha acesso antes, você pode abrir armários que estavam trancados há anos, há décadas. Enfim, tudo é possível. E pode ser que não mude nada, porque isso não é regra. Cada pessoa é única, a tua história é a tua história.
E a história se faz quando a gente caminha. Coloca aqui nos comentários o que você achou. Como sempre, espero que esse vídeo tenha chegado num bom lugar de respeito, amorosidade à tua história. Um beijo e até a próxima segunda. Até! Não esquece de encaminhar esse vídeo e de curtir. Bye, bye!